também está lá no artigo 734 do Código de Processo Penal e também está no artigo 188 da Lei 7.210 de 84. É interessante que nós tenhamos isso, por quê? Porque uma das questões voltadas para o direito é de que não existe ainda um trânsito em julgado, né? A pessoa só pode ser realmente considerada culpada quando ela tem contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado, como acontece lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, né? Então, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, nos traz que a pessoa só pode ser considerada culpada depois que transita em julgado aquela sentença condenatória lá do artigo 381 do Código de Processo Penal, e se for no Tribunal do Júri, lá do artigo 492, né, artigo 492, que traz exatamente essa questão da sentença, no caso aí do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, na forma do artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, e a partir do artigo 406 do Código de Processo Penal, é aquele procedimento em que o povo, a sociedade é que julga aqueles que praticam, aqueles que rasgam o contrato social, que praticam as infrações criminais de forma dolosa contra a vida, né? Então, nós temos aí aqueles crimes que são dolosos contra a vida, cuja competência é de julgamento do Tribunal do Júri, que é um tribunal que tem prevalência sobre todos os outros tribunais, né? Então, o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, que é o caso do homicídio, lá do artigo 121 do Código Penal, é o caso aí do induzimento ao suicídio, também da questão das tatuagens, né? Da automutilação, lá do artigo 122 do Código Penal, o infanticídio do artigo 123 do Código Penal, o aborto do artigo 124 do Código Penal, ou seja, esses 4 crimes, eles são julgados pelo Tribunal do Júri, né? Mas, logicamente, as conexões possíveis aí, como é o caso, por exemplo, da tentativa, né? A tentativa de praticar esses crimes, como prevê o artigo 14, inciso 2º, lá do Código Penal. O artigo 14, inciso 2º, diz que será tentativa, por exemplo, de homicídio, quando a pessoa deixar de cumprir a última fase do iter crimes, que o iter crimes ele tem 4 fases, né? Tem a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Quando o infrator ele deixa de consumar, depois de iniciar a execução, por vontade alheia, né? Então, essa vontade alheia é o que vai determinar o caso da tentativa, conforme prevê o artigo 14, inciso 2º, lá do Código Penal. Mas, então, vejo que os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júri. Muito bem. Então, vejam que a questão é quando o Estado, quando alguém comete esse tipo de crime, cabe ao Estado o direito de punir, o chamado ius puniendi, né? Já ouviram falar no ius puniendi? O ius puniendi é o direito de punir, né? Nós já vimos que a lei do Estado, somente o índio é que tem o cacique, né? O cacique, conforme prevê lá a Lei 6.001 de 73, que é o Estatuto do Índio, lá no artigo 57, traz aí o respeito a essas tradições indígenas, quando se observa o artigo 231 da Constituição Federal. Até peço que deem uma pesquisada aí na súmula número 140 do STJ, súmula 140 do STJ, que traz isso aí, quando é que o índio vai ser julgado pela justiça comum, quando é que ele vai ser julgado pelo cacique, em que casos, por exemplo, quando envolve raça, vai ser julgado pela Justiça Federal, como prevê lá o artigo 109, inciso 9 da Constituição Federal, etc. Mas isso é outra questão. O importante é que a pessoa, quando comete essa infração, ela rasga o contrato social
cabe ao Estado, então, a aplicação dessa sanção. E esse ius puniendi é exatamente o direito de aplicar uma punição na pessoa que comete um crime, assim como na infração administrativa, né? Assim como é na infração civil, cabe, então, essa prática, essa determinação constitucional de que o Estado venha e dê uma resposta, além de definir a conduta negativa, aquela conduta que vai rasgar o contrato social, ela ainda terá que aplicar uma sanção, e essa sanção também é prevista na própria lei, como temos aí, por exemplo, o artigo 5º, inciso 39, lá da Constituição Federal. Então, o presidente da República, quando alguém é condenado, e mesmo sem ter o trânsito em julgado, conforme prevê o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, poderá, né, conceder esse indulto por força do que prescreve o artigo 741 do Código de Processo Penal. Mas por que o artigo 741 do Código de Processo Penal ele traz aí essa questão de que pode ser aplicado, então pode ser concedido ou pode ser emitido pelo presidente da República esse ato administrativo de perdão a alguém que foi condenado na sentença do artigo 381 do Código de Processo Penal. Porque lá no artigo 741 do Código de Processo Penal, diz que é o réu, né? Fala a palavrinha o réu. Então, o réu é aquele que está respondendo o processo. Depois que transita em julgado, ou a pessoa é absolvida nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal, ou ela é condenada e vai cumprir a prisão penal, né? A prisão penal é aquela prisão que se cumpre lá no Oliveira Conde, que é a prisão depois do trânsito em julgado, né? Então, vejam que a simples menção à palavrinha réu já traz a ideia de que também pode ser concedido antes do trânsito em julgado. Então, essa discussão toda, essa celeuma toda que eu vejo aí nas redes sociais, né? Os juristas das redes sociais, não tem muito fundamento para existir, na medida em que foi perfeitamente dentro do que prediz o direito, ou seja, o direito traz, e o direito ele julga o que é legal, o que é ilegal, né? O direito julga o que é constitucional e o que é inconstitucional. Para o direito não interessa, logicamente, resguardada aí a posição determinada lá, quando os senhores começaram a estudar Hans Kelsen, né? Hans Kelsen, quando trouxe o positivismo, o que é o positivismo? Na verdade, esses direitos todos nós temos, nós é natural, né? O direito natural é aquele direito que sempre existiu e sempre vai existir. Esse é o direito natural, é um direito que está aí todos os dias da nossa vida. Mas aí vem o direito positivo, baseado na teoria do Duralex et Lex de Hans Kelsen, e coloca um limite nesse direito, né? Eu tenho direito de ir e vir, eu tenho direito de ir onde eu quiser, eu tenho direito de vir da onde eu quiser, é o direito de ir e vir, mas existe, na verdade, para o direito natural, não existe uma limitação. Pelo direito natural, eu poderia andar onde eu quisesse, não é verdade? Não teria porteiras, como se diz lá nos Pampas, não é verdade? Não existiria necessidade de cercas, de porteiras e tal, porque nós andaríamos como andavam os nossos antepassados, né? Andávamos livres pelos campos, não tinha nada que os segurasse, nada que os impusesse limites, né? Aí isso era o direito natural de todos. Aí, de repente, apareceu alguém com essa ideia do direito, o direito positivo, ou seja, positivou esse direito natural, ou seja, colocou num papel, né, assinou embaixo, colocou lá na parede, e a partir daquele dia, todos tiveram que cumprir aí aquele papel. Exemplo do que aconteceu aí como base, é bom que preste atenção,
naquela Constituição lá de, como é que é, 1215, né, do João Sem Terra, em que o João Sem Terra era um absolutista, ele tinha todos os direitos do mundo, ele governava a Inglaterra